Quantos estão bem hoje? Vocês estão bem hoje? Glória a Deus. Então vamos lá, são 8h45, eu tenho que terminar o culto às 9h30, eu já vou falar que eu não vou conseguir. Mas se você tiver que ir embora, não hesite, ninguém vai ficar ofendido se você levantar e tiver que ir embora. Eu vou fazer o máximo possível para terminar o mais rápido possível, mas se você tiver que ir, tudo bem, não tem nenhum problema, amém? Fala para a pessoa ao teu lado, você é livre de culpa. Amém. Amém. Vamos lá. Eu queria só reforçar algumas coisas antes de nós entrarmos na palavra. Nós estamos hoje numa série, Ocupai até que Ele venha. Quem já esteve participando das últimas 2 mensagens dessa série, Ocupai até que Ele venha, nós estamos falando sobre princípios e estratégias de como discipular uma nação. Não apenas fazer discípulos de pessoas, mas fazer discípulo de nações. Nós no Brasil tivemos muito êxito em discipular pessoas. Nós conseguimos e estamos conseguindo cumprir aqui o quesito da quantitativo da grande comissão, mas nós estamos ainda aprendendo como cumprir a grande comissão na versão de Mateus 28, que diz respeito a discipular uma nação. Isso tem a ver com você você conseguir concluir aí os quesitos de qualitativos, os qualitativos da grande comissão. Você só consegue realmente discipular uma nação quando você exerce excelência nas esferas da sociedade, e assim você usa o poder do Espírito Santo não apenas para converter o espírito do ser humano, mas converter sistemas. Eu usei o exemplo semana retrasada sobre a realidade da América Latina e da África. Não sei se você sabia disso, mas a África é o continente mais evangelizado do mundo hoje. Para pensar, talvez o lugar onde nós enxergamos como o lugar que mais carece do evangelho, e carece mesmo. Existe lá uma abundância do evangelho da salvação, mas precisamos então, ainda como a África, a América Latina também se enquadra nesse mesmo contexto, nós precisamos implementar o evangelho do reino. O evangelho da salvação é a porta de entrada para o evangelho do reino. Quando nós falamos evangelho, nada mais é do que boas novas. Então, nós estamos falando a boa notícia da salvação, te dá acesso a você entender de maneira plena a boa notícia do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não vem apenas para converter o espírito do ser humano, ele vem para converter sistemas. Então, quando Jesus fala sobre na grande comissão, fazei discípulo das nações, é justamente disso que ele está falando. Nós temos hoje 2 contrastes, eu usei como um exemplo o Brasil e a Alemanha. A Alemanha, que foi o berço de Martinho Lutero e da reforma protestante, de onde nós somos. Se você não sabia disso, nós somos protestantes, tudo bem? Nós tínhamos então, nós éramos pertencentes à igreja católica, à igreja cristã, que católica quer dizer a universal, uma só igreja de Cristo. E quando Martinho Lutero é visitado pelo Espírito Santo, ele tem a revelação do sacerdócio de todos os santos, então ele começa a reforma protestante. Então hoje a igreja cristã é composta da igreja católica e da igreja protestante. Nós evangélicos somos protestantes. Então o que aconteceu na Alemanha há 500 anos atrás, na reforma de Lutero, acaba tendo as repercussões até na sociedade, principalmente na sociedade. Então você começa a analisar que o sistema societário da Europa, em muitos países que foram afetados pela reforma de Lutero, tiveram seus sistemas convertidos. Hoje eles não estão tendo muito êxito, tanto quanto nós estamos tendo êxito na questão quantitativa. Você vai encontrar que na Europa você não encontra igrejas que são abarrotadas de cristãos, que nem existem igrejas abarrotadas de cristãos aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Mas você vai encontrar uma sociedade que reflete muito mais valores do reino de Deus do que a nossa sociedade brasileira. Faz sentido? Então nós temos êxito numa questão, eles têm êxito do outro lado da moeda, mas é da vontade de Deus que eles venham também ter êxito. Eu digo, esses países, talvez maioria, que são considerados por nós hoje, países do primeiro mundo, que foram maioria deles influenciados por princípios judaicos cristãos, na sua formação, na sua eles foram influenciados por esses princípios. Da vontade de Deus que eles também venham cumprir a grande comissão na questão quantitativa. Mas nós hoje, como latino-americanos, nós temos que entender que nós temos um desafio de discipular nações, a começar da nossa própria nação. Então é disso que nós estamos falando. Como que nós discipulamos uma nação? Nós entendemos que nós vamos discipular uma nação quando nós incutirmos os princípios do reino de Deus em todas as esferas da sociedade, seja isso no Brasil ou fora do Brasil, seja antigamente, seja hoje, no futuro. Maioria das sociedades são compostas de 7 esferas. A primeira esfera é a igreja, a religião. A segunda esfera é a família. A terceira esfera é a educação.
educação. Quarta esfera, a comunicação e mídia. Quinta esfera, a economia, negócios, business. A sexta esfera, política, governo. E a sétima esfera, artes e entretenimento, que inclui também celebrações como Copa do Mundo, Olimpíadas, esportes do modo geral. Então, se você for analisar a grosso modo, todas as sociedades são compostas dessas 7 esferas. O que eu estou pregando nessa série não é algo que Deus me revelou exclusivamente, pelo contrário, são coisas que eu já venho estudando há algum tempo. Eu tenho escutado outros grandes homens de Deus têm pregado isso. Na verdade, isso tem estado, se você analisa a história da igreja, sempre desde o início da igreja houve essa pregação de discipular nações, mas eu diria que ultimamente, na década de 70, teve um reavivar dessa mensagem, através de 2 homens de Deus, que na época lideravam os maiores movimentos missionários, talvez os maiores movimentos missionários dos últimos 100 anos, Cruzado Estudantil e Jocum. E Loren Cunningham, fundador de Jocum, e Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil. Eles tinham tido já muito êxito e sucesso na questão quantitativa da grande comissão, mas eles estavam com aquela incógnita: por que nós estamos vendo multidões vindo para o Senhor Jesus, especialmente em países do terceiro mundo, mas nós estamos vendo seus países completamente corruptos e pego no engano e com as manifestações de um reino de trevas? Então eles entenderam, existe uma estratégia que Deus está querendo nos dar de como discipular uma nação. Então eles encontraram a estratégia de alcançar os 7 montes. Então a mensagem dos 7 montes, que é algo que nós estamos pregando nesse Ocupar até que ele venha, é algo que não é novo, é uma coisa que já existe desde a década de 70, na verdade, nessa terminologia. Existe como a essência da mensagem, já existe desde, que nem eu disse, desde o início da igreja, mas nessa terminologia dos 7 montes, eu diria desde a década de 70, e há uns 15 anos, 10 anos atrás, é algo que foi reavivado por algumas outras vozes do corpo de Cristo, e eu creio que Deus está querendo trazer isso à tona para nós como Monte Sião, porque Deus nos chama para prepararmos líderes para 7 montanhas da sociedade, amém? Deus quer que você venha ocupar até que ele venha, que você ganhe a esfera da sociedade que você foi apontado a dominar, até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Deus. Então você não se converteu apenas para você ter uma cadeira cativa no paraíso. Se fosse assim, a coisa mais eficiente seria você se converter e você ser morto. E daí você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, você não precisa pagar conta, pagar imposto, você já vai direto para o céu. Mas já que Deus não quer que você venha se converter e morrer já de cara, você tem que perguntar: então o que eu faço até eu morrer? Você é encarregado de trazer o reino de Deus na terra. Você não precisa morrer para viver o céu, você pode já viver o céu aqui, vivo, trazendo a realidade do céu na terra. E por isso que Jesus nos ensinava a orar a oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Faz sentido o que eu estou falando? Amém, glória a Deus. E por conta disso, eu queria só recomendar, especialmente, já vou incluir já no merchan aqui, 3 produtos que é o nosso pacote durante essa série. Por que eu gostaria de recomendar isso? Porque não tem como nós falarmos sobre o que é discipular uma nação em 4 mensagens, e nós estamos estudando se nós vamos fazer uma 5ª ou não, mas por enquanto são 4 mensagens, essa aqui é a nossa 3ª. Não tem como, você precisa se aprofundar nisso. Eu gostaria de recomendar. Eu preguei um pouco sobre isso numa conferência do Dunamis há um tempo atrás. Eu falo sobre o cidadão do reino. Isso aqui é um DVD, uma mensagem, faz parte do pacote. Fala que o reino de Deus é maior que a igreja. O reino de Deus existia antes da igreja existir, e o reino de Deus tem que ser espalhado para toda a esfera da sociedade. Então eu falo um pouco sobre isso, a identidade do que é ser um cidadão do reino dos céus. A profecia das 7 montanhas é muito aquilo que eu acabei de falar. Você vai ter algo com muito mais detalhes nesse livro do John Enlow, que tem sido uma das vozes que Deus está levantando também para ecoar essa mensagem. E eu gostaria de recomendar muitíssimamente esse aqui, é o template social do Antigo Testamento. A tradução desse mesmo livro na tiragem anterior era o modelo social do Antigo Testamento. Então basicamente ele fala aqui sobre princípios de Deus para discipular as nações, entra no Velho Testamento e destrincha princípios que Moisés usou para construir a nação de Israel, e como que isso ainda se aplica hoje, e nações que estão construindo em cima desses princípios, como estão prosperando. Então esses livros aqui, esse DVD, se você não consegue, se hoje você não está no teu orçamento você pegar os 3, eu recomendaria, não saia sem você comprar esse aqui. Isso aqui vai transformar o teu cristianismo. Eu li isso aqui há mais ou menos 16, 17 anos atrás, e eu falo para você, talvez o livro que mais inspirou o Dunamis foi esse livro aqui.
Talvez não, foi o livro que mais inspirou o Dunamis. Então, mudou a maneira de eu enxergar missões, mudou a maneira de eu enxergar a minha missão, como que eu devo cumprir a grande comissão. E, na verdade, traz como se fosse um refrigério no que se diz respeito a tudo que você vê que é evangélico no Brasil. Fala assim, existe outra coisa além do que eu estou vendo que está talvez me machucando um pouco. Faz sentido? Tá. Então, eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então, eu queria recomendar isso. A outra coisa que eu queria só reforçar é que hoje eu tive a oportunidade, nos primeiros 3 cultos, de conversar com as nossas crianças lá embaixo, Ministério Infantil. Eles fizeram até uma entrevista comigo, perguntaram tudo quanto é tipo de pergunta, que nem quem que é tua namorada, você já foi preso, perguntas que nem você já foi para a sala da diretora. Eles perguntaram tudo quanto é tipo de coisa. E eu tive a oportunidade hoje de falar sobre liderança com as nossas crianças. E é incrível o que as nossas crianças estão experimentando. Ontem, eu não sei se sabia disso, mas aqui na igreja nós tivemos o Workshop 5.2, Estação 5.2 é o nome do nosso Ministério Infantil. E houve mais de 70 igrejas representadas. Se eu não me engano, foram, não sei, acho que 40 e poucas cidades fora de São Paulo vieram para cá para receber isso que o Lucas, a Jaqueline e o restante da sua equipe estão trabalhando há alguns anos já, e é a maneira como nós entendemos o ministério infantil, e tem sido algo tremendo, revolucionário, e eu dou glórias a Deus porque a gente está conseguindo poder cumprir algo que era o nosso sonho, que era realmente ajudar o corpo de Cristo. Então, quando a gente tem outros líderes de ministério infantil, pastores de ministério infantil vindo para receber, é uma alegria a gente poder estar dividindo isso com eles. E eu queria, na verdade, só tomar esse momento para publicamente honrar o Lucas, a Jaqueline e a equipe do Ministério Infantil. Se você faz parte da equipe deles, eu queria que você ficasse de pé onde você está. Por favor, fique de pé se você está aqui. Lucas também. Quem está envolvido com o Ministério Infantil, fica de pé. Eu queria que você desse uma salva de palmas para esses líderes e aquilo que eles estão fazendo com as nossas crianças. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Sabe, nós não acreditamos em babá evangélica. Nós acreditamos no centro de treinamento de futuros líderes. Amém? E é isso que tem acontecido lá embaixo, e a gente dá glórias a Deus por isso. E sabe, eu falando nessa questão de valorizar aquilo que Deus está fazendo, sabe, nesse mesmo workshop também, nós vamos ter semana que vem o Davi Lago dando um workshop de escola de pregadores. E o Davi Lago, ele tem sido ele é um pastor, é muito amigo nosso aqui da Monte Sião, ele tem caminhado aqui com a gente, e Deus tem levantado ele como uma voz na nossa geração. O livro dele, Formigas, que ele acabou de lançar, ele escreveu um livro sobre formiga. E esse livro, eu sei, um pastor escreveu um livro de formiga. E ele escreveu esse livro de formiga, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas é mais ou menos o que eu estou falando. Há 18 semanas, se não me engano, ou 16 semanas, esse livro está no top 10 livros da Veja. Então, quer dizer, é o único evangélico que conseguiu ficar tanto tempo, tantas semanas consecutivas no top 10 livros mais vendidos da Veja. Inclusive, ele tem o recorde na editora Mundo Cristão de mais livros vendidos no mercado secular. E por que eu estou falando isso? Porque ele está atingindo pessoas fora da igreja, e é justamente disso que nós estamos falando com Ocupai até que ele venha. Na verdade, a formação dele, além de ser teológica, primordialmente é em direito. Ele é mestre em direito e hoje está trabalhando no doutorado de ética do direito. Mas o Davi, eu estava com ele algumas semanas atrás, ele estava para embarcar para ser um preletor lá no TST, lá em Brasília, e os ministros todos estavam lá esperando para que ele viesse trazer uma palavra para eles. Davi recentemente também foi o paraninfo principal da formatura de São Francisco, a Faculdade de Direito da USP. Então Deus está levantando ele como uma voz na política brasileira também, e no que se diz respeito ao direito no Brasil. E eu quero te encorajar, porque não é só algo que ele fala a nível púlpito de igreja evangélica, é algo além disso. Você que trabalha de alguma maneira você quer melhorar a tua comunicação, eu quero te encorajar a você participar da escola de pregadores. Convide também seus amigos que são pastores de outras igrejas. Eu creio que nós, como um todo, pastores brasileiros, temos que melhorar muito a questão da oratória e comunicação pública, tá? Então eu creio que o Davi é um cara que eu já aprendi muito com ele, e eu creio que ele tem coisas para nos passar. Então não deixe, eu quero só reforçar aí o aviso da escola de pregadores. Mesmo você pode pensar, mas eu só prego no meu link. Cara, seja o melhor pregador de link que já existiu na história do Brasil. Amém? Até porque eu acho que a única igreja que tem link é a nossa. O resto tem célula, nós temos links. Então, você vai ser o melhor pregador de link na Monte Sião.
Então eu quero te encorajar, vai lá e esmere esse teu dom, esse teu talento. E por final, eu quero só recomendar a coisa que eu mais quero recomendar. Então vamos lá, Conferência Voz de Sião. É isso aí. Deixa eu só falar uma coisa. Esse culto está sendo transmitido via live stream. Eu queria dividir uma coisa com você que considera membro da Monte Sião, ou faz da Monte Sião a tua igreja local. Que se você considera a Monte Sião a tua igreja local, levanta a mão. Tá. Se você está nos visitando, você é mais do que bem-vindo. Eu quero falar mais agora para você que se considera parte da Monte Sião. A Conferência Voz de Sião é o terceiro evento, é um dos 3 eventos que nós temos como igreja que nós focamos. As 7 noites em Sião, que acontece em janeiro, é um evento que nós fazemos que é aberto, é gratuito, que na verdade nós entendemos que é algo que nós fazemos para abençoar a cidade. Tem pessoas de todo quanto é tipo de igreja que vêm do Brasil inteiro, da cidade de São Paulo, todos os cantos, eles vêm para receber algo de Deus, e nós somos muito felizes e nos sentimos honrados de poder abençoar outras pessoas. Na verdade é algo que nós só investimos dinheiro, nós na verdade nem conseguimos pagar as nossas contas, mas nós entendemos isso como uma oferta que nós estamos semeando na cidade e na nação brasileira através das 7 noites em Sião. Agora, Retiro da Páscoa é nosso retiro de família, e a Conferência Voz de Sião é a nossa conferência profética, que nós entendemos que é algo que Deus traz como como se fosse um clarim, um sonido essa é a direção que Deus está apontando para a nossa igreja como um todo. Então, talvez você é uma pessoa que vem aqui só para o culto das 7h30, você não conhece o pessoal que vem do culto das 8h30, 11h30, 4h30, mas é um momento onde nós nos juntamos, todos os cultos, nós nos juntamos como um só corpo, como Monte Sião, na Conferência Voz de Sião. E eu quero te encorajar a você participar e valorizar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Por que eu quero falar isso? Porque as inscrições estão baixas, e nós estamos entendendo que elas estão baixas porque nós não abrimos para fora da Monte Sião. E você que é da Monte Sião, muitas vezes é pego pelo pensamento, de última hora eu faço. Deixa eu falar, existem pessoas que estão esperando, uma vez que nós abrimos isso para fora da Monte Sião, elas vão fazer as suas inscrições, e não é garantido que de última hora você vai conseguir fazer. Tudo bem? Mas eu queria que você também entendesse o coração da liderança. Nós fazemos essa conferência para as pessoas da Monte Sião. Nós fazemos isso porque nós queremos que venha a ser algo que venha a pautar a direção da nossa igreja local. Mas também nós entendemos que o que Deus tem feito aqui no nosso meio é para nós dividirmos com o corpo de Cristo. Então a gente não vai deixar de abrir para as pessoas fora da Monte Sião para se inscreverem. Mas ao mesmo tempo nós gostaríamos muito que as pessoas que estão dentro da Monte Sião valorizassem o suficiente e falassem, essa é a nossa oportunidade, nós vamos fazer nossas inscrições, e depois eles vão abrir, e vai ter pessoas de outras igrejas que vão participar conosco, e nós temos o privilégio e a honra de poder abençoar o corpo de Cristo como um todo. Faz sentido o que eu estou falando? Dia 9 de abril eu estava lá em Azusa, na Califórnia, e nós tivemos um ajuntamento num estádio lá em Los Angeles, onde estava a comemoração de 110 anos do avivamento de Azusa, que aconteceu em 1906. E esse avivamento de Azusa, ele pautou o movimento pentecostal ao redor do mundo. Igrejas imensas como a Assembleia de Deus e a Igreja de Cristo, são denominações gigantescas, todas saíram daquele avivamento de 1906 em Azusa. E nesse ajuntamento houve uma convocação para o corpo de Cristo se juntar nesse estádio, para nós clamarmos em jejum e oração por um outro derramar do Espírito Santo. E eu estava lá, nós tínhamos talvez umas 30 e poucas pessoas da nossa igreja lá, tinha pessoa que eu nem sabia que estava indo para lá, encontrei lá no meio do estádio, foi legal pra caramba, a gente teve um momento muito precioso na presença de Deus. Mas aquele estádio lotado, cheio de pessoas clamando, adorando o Senhor, eu percebi algo. Quando eu estava olhando eu estava bem perto do palco, quando eu olhei para o palco, eu vi todos aqueles, num determinado momento, houve todos uns 30, 40 líderes que estavam lá na frente, todos que estavam liderando essa convocação, de pessoas do mundo inteiro que se juntaram e foram lá para Los Angeles. Uma coisa deu um estalo na minha cabeça, e eu vi, de todas as nações do mundo que estão representadas aqui, esses líderes que estão liderando essa convocação por um avivamento genuíno, mais uma vez, no mundo, eu vi, assim, pelo menos esses 40 aí, uns 20 e poucos deles já pregaram nesse púlpito aqui. E o Senhor começou a falar para mim, valoriza o que você tem lá em São Paulo. Sabe, pessoas estão viajando ao redor do mundo para chegar no estágio, para clamar a Deus e ser liderados em oração, intercessão e adoração por líderes que nós temos tido. E deixa eu falar, não sei se você percebeu, a nossa igreja não é grande, tá? A nossa igreja não é grande.
a nossa igreja, mas para o tamanho que nós temos, existe algo especial, um favor de Deus sobre nós, que nós não podemos ser levianos com isso. Faz sentido, gente? Então eu queria te encorajar, você valorizar o que Deus está fazendo. Cheyenne, o Jason Sobel são pessoas, o Rick Pino também, um líder de adoração que viaja o mundo inteiro, tem mobilizado intercessão, louvor, adoração 24/7 em diversas nações. Cheyenne, que tem sido um apóstolo muito usado por Deus na Ásia, são pessoas extremamente experientes, pessoas que já passaram por moveres de Deus. Talvez você não conheçam esses nomes, e você faz bem em conhecer, procurar, buscar no YouTube, procurar livros, ler, porque se você se considera parte da Monte Sião, nós estamos trazendo pessoas que têm a ver com o DNA da Monte Sião, estão pautando a direção que nós estamos indo como igreja. Amém? Então faz bem você se inteirar nas pessoas que nós estamos trazendo, porque a mensagem que eles estão pregando é a mensagem que nós queremos também promover, e porque vão ajudar aquilo que nós já estamos pregando nesse lugar. Então eu quero te encorajar, não deixa de participar da conferência Voz de Sião, e só hoje você pode fazer essa inscrição parcelada em 3 vezes. Se você deixa para depois, fica mais difícil, então não deixe para depois, toma a iniciativa, faça hoje mesmo, vai lá atrás, faça a tua inscrição, e fala quem é ao teu lado, seja generoso. Se Deus tocar no teu coração, paga pela minha também, cara. Deus vai te abençoar em dobro, e dobro é muito bom. Amém? Glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre 3 coisas que você tem que ter em mente rumo à tua ocupação da esfera que Deus te deu. O primeiro ponto é que inclui um plano maior do que você. Sabe, o teu destino profético particular, ele é muito bom, mas ele não é a melhor coisa. A melhor coisa é o plano maior que Deus tem. E quando você cumpre o plano maior que Deus tem, você automaticamente cumpre o teu destino profético particular. A segunda coisa que nós falamos é que é juvenil você pensar que só porque você é chamado para uma esfera específica, do dia que você tem essa revelação, o dia seguinte você já vai estar automaticamente no topo daquele lugar. Por exemplo, se você sente, cara, eu sou chamado para ganhar o mundo do cinema para Jesus, e você descobre isso quando você está fazendo, sei lá, uma curta-metragem com os teus amigos com o iPhone, e você fala assim, Deus falou para mim que eu vou ganhar o mundo do cinema para Jesus. É muito juvenil você pensar que daqui a 1 ano você vai estar fazendo filmes com Brad Pitt ou com Angelina Jolie. Não faz sentido isso. Você vai passar pelos teus estágios, você vai passar pelas suas fases. A gente usou o exemplo de Davi. Davi teve que matar um leão, depois ele teve que matar um urso, depois ele teve que matar Golias, depois ele teve que matar diversos inimigos para poder também reinar como o rei de Israel. Então existem fases. Em algumas fases você tem certos talentos que são úteis, e para outras fases você tem outro tipo de talento. Então é importante você já distinguir quais são os meus dotes, quais são as minhas habilidades. Então, em alguns momentos você vai precisar de uma harpa para passar de fase, outros momentos você vai precisar de uma funda para passar de fase, outros momentos você vai precisar de uma espada para passar de fase. Então é importante você entender as fases e o processo que Deus te leva. A terceira coisa que nós falamos semana passada é que no teu processo rumo à ocupação do lugar que Deus tem para você, ela vai incluir, essa trajetória vai incluir vales na tua vida. Você não vive só de picos, e picos são aqueles momentos onde você tem aquela palavra profética certeira, que nem você que participou da conferência Voz de Sião, ano passado em agosto, quando o Sean Boltz, ele tinha aquelas palavras de conhecimento tão certeiras. Eu falo que eu tive a melhor posição de todo o auditório, porque eu estava do lado dele traduzindo e eu via, e quando ele começava a falar o número, talvez era o aniversário de alguém e o nome, automaticamente a pessoa fazia, é você, fica de pé, a pessoa fica assim, uau, tipo, é o meu momento de glória, e é mesmo, e glória a Deus por isso. Só que você não vai ficar naquele momento o resto da tua vida. Aquilo é um momento de pico, você recebe algo de Deus naquele momento, e depois daquele momento você vai provavelmente passar por vales, e nos vales você vai pôr em prática aquilo e andar com fé, porque você não vai ter o sentimento, porque é fácil você andar com fé quando você está no pico, só que quando você está no vale é que você tem que realmente tirar da tua fé a força para você continuar e atravessar aquele vale. Mas é no vale também que nós frutificamos. Quando começa o teu desconforto, começa o teu crescimento. Não existe como crescimento e conforto coexistirem no mesmo espaço. Então nós falamos sobre, na nossa vida vai incluir vales. E hoje eu queria falar sobre 3 perguntas que você deve fazer a caminho da tua ocupação. 3 perguntas que você deve fazer a caminho da tua ocupação. Fala comigo, 3 perguntas.
Então, se você estiver anotando, anota aí 3 perguntas. E eu queria começar dizendo que eu tenho meditado muito sobre essa questão de como discipular uma nação, obviamente, porque nós estamos estudando sobre isso como igreja. Mas uma das coisas que eu tenho pensado é que todo bom líder, ele começa uma jornada com um fim em mente. Se você já leu um livro que é um clássico de liderança, eu creio que no português está traduzido Os 7 Hábitos de um Líder Efetivo, Stephen Covey. Se você não leu, eu recomendo isso. Você que quer crescer em liderança, é um livro muito usado até no mundo corporativo para você expandir e crescer tua liderança. Dos 7 hábitos efetivos de qualquer líder ou de qualquer pessoa que é altamente efetiva é você começar qualquer coisa que você vai começar com o fim em mente. Então, quando nós estamos falando sobre discipular uma nação, é importante que você consiga e tenha a habilidade de imaginar o que seria uma nação discipulada. O que seria hoje o Brasil discipulado? Se você fecha os teus olhos, será que você consegue imaginar um Brasil discipulado? Será que você consegue imaginar nações sendo discipuladas? O que seria isso? É importante você começar algo com o fim em mente. E uma das coisas que eu tenho entendido é que quando nós falamos sobre o Brasil discipulado, eu tenho imaginado um Brasil sem corrupção no governo. Eu sei que para alguns pode soar a coisa mais utópica que ela já escutou desde que começou a Operação Lava Jato, mas eu ouso crer que Deus tem isso como uma meta e um plano para o Brasil, amém? E eu creio que nós estamos cada vez mais perto. A cada escândalo que aparece, nós estamos indo mais e mais perto desse ideal de termos um Brasil sem corrupção. Agora, quando nós falamos sobre política e governo, muitas pessoas não percebem que isso tudo já está descrito lá no Antigo Testamento. Muitas vezes o nosso erro é que nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos no Antigo Testamento um lugar onde existem algumas poesias lá em Salmos que nos encorajam nos dias depressivos, alguns provérbios, os provérbios de Salomão, que trazem um pouco de sabedoria quando nós nos sentimos um pouco tapados, e de vez em quando você tem algumas profecias que apontam para o Messias, e é só isso. Deixa eu falar uma coisa, o Antigo Testamento é muito mais do que isso. Quando nós falamos sobre a esfera da política e do governo, nós estamos falando sobre o judiciário, nós estamos falando sobre o executivo, o legislativo, nós estamos falando sobre os senadores, nós estamos falando sobre os ministros, reis, nós estamos falando sobre presidentes, nós estamos falando sobre deputados, vereadores, prefeitos, governadores e assim por diante. Nós estamos falando sobre juízes, procuradores, nós estamos falando sobre a força militar, Itamaraty e a política externa do Brasil, e tudo isso, se você for analisar, estava já descrito lá no Antigo Testamento. Na verdade, lá no Antigo Testamento, começa também uma ilustração do que é democracia, quando Moisés fala, cada tribo escolha de você então seu representante, e as 12 tribos de Israel então foram e eles escolheram de uma maneira unânime um representante, eles trouxeram lá e formaram então aquilo como se fosse um formato de um congresso. Sabe, na realidade a Bíblia tem muito mais para falar no Antigo Testamento sobre construção de uma nação do que nós já imaginamos. Existem princípios lá e cabe a nós começarmos a garimpar esses princípios e começar a adicioná-los na maneira de como que nós imaginamos que seria a nossa ocupação, uma vez que nós chegamos ao topo da esfera que nós somos chamados a ocupar com o reino de Deus. Como que seria você ocupando a esfera que Deus te chamou para você ocupar? E para fazer isso, eu tenho 3 perguntas que empautam o meu coração. E a primeira pergunta é: qual é a paixão que mais arde no teu coração? Você precisa prestar atenção para os desejos do teu coração. Eu sei que isso pode soar até um pouco estranho, porque nós cristãos religiosos somos muito rápidos para citar Jeremias: enganoso é o coração do homem, sabe aquele versículo? Mas muitos não entendem que, cara, quando você nasceu de novo, você tem agora um novo coração, e baseado nesse novo coração, o Senhor confia que desse novo coração vem desejos novos, e por isso Ele permite com que você venha entrar em contato com os desejos do teu coração. Eu usei o exemplo hoje de uma jovem que eu conheço, que veio falar para mim: então, eu tenho muitas oportunidades, é uma jovem muito inteligente, muito capaz, com muitas oportunidades para escolher, e ela estava descrevendo para mim que ela está num processo onde ela estava buscando o direcionamento de Deus. Mas uma coisa interessante que ela falou no meio da conversa foi: mas a causa que me mantém acordada à noite é que quando eu estou deitada na minha cama, no conforto da minha casa, eu sei que nesse exato momento existem crianças
e garotas adolescentes estão sendo traficadas e sendo usadas como escravas sexuais de exploração sexual. Isso me mantém acordado à noite. Sabe, essa é a paixão que está no meu coração, é aquilo que fica latente dentro de mim. Sabe, eu creio que Deus, Ele conversa e nos indica e nos traz direcionamento através dos desejos que estão dentro do nosso coração. Desejos que Ele permite dentro do nosso coração, porque Ele confia muito mais no nosso coração do que nós mesmos confiamos no nosso próprio coração. Faz sentido? Acho que a gente ficaria muito chocados em ver como que Deus confia em nós. Eu te garanto que Ele confia em nós muito mais do que nós confiamos em nós mesmos. E nós temos uma ideia, um engano religioso de pensar que Deus está sempre suspeito, que nós vamos pisar na bola com Ele. E eu estava conversando outro dia com um jovem, na verdade há muitos anos atrás, na verdade foram 5, 6 anos atrás, quando eu era líder do Ministério de Jovens aqui na Monte Sião. Um jovem que naquela época ele tinha recém-convertido, ele tinha 6 meses de conversão. Eu lembro que numa série de 7 ou 8 cultos de jovens consecutivos, ele me procurava no final, ele falava assim, a primeira vez ele veio todo encabulado, ele veio e falou assim, Theo, preciso conversar com você. Eu falei, vamos conversar. E ele estava bem nervoso, ele falou, eu tenho uma confissão para fazer. Eu falei, o que foi, cara? Ele falou assim, eu não consigo largar a pornografia, eu caí na pornografia de novo essa semana. Eu falei, tá bom, a gente vai lidar com isso, isso já é um bom começo, você já está confessando. A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a confissão é o primeiro passo para a tua libertação. Eu falei, isso aqui é um bom começo. E eu comecei a conversar com ele, a gente orou, eu ministrei a vida dele, e eu falei, tem alguns parâmetros, eu quero que você venha se aderir a esses parâmetros, isso aqui vai te ajudar a você vencer, e você não vai cair na pornografia. Semana seguinte ele volta e ele está bem encabulado, ele pede, eu posso falar com você no final do culto? Vamos falar. A mesma coisa. E aquilo se sucedeu por mais ou menos 5 ou 6 semanas consecutivas, e foi mais ou menos na 7ª ou na 8ª vez, ele já estava tão desanimado, ele falou assim para mim, Theo, eu sou perverso, cara, eu tenho lascívia, não tem como, cara, não tem como, eu sou um cara sujo. E ele começou a falar, ele falou assim, nunca vou vencer isso, e eu comecei a perceber que das últimas vezes, em comparação ao início desse processo de confissão dele, ele estava agora se automutilando. E eu falei, cara, vamos parar um pouco, eu acho que isso aqui já não está saudável, você se mutilando dessa maneira. Deixa eu perguntar uma coisa, quando que você se converteu? Eu me converti há 6 meses atrás, tá? Então, há 1 ano atrás, você se envolvia com esse pecado? Sim, me envolvia com esse pecado. E você se sentia mal, que nem você está se sentindo mal agora, há 1 ano atrás, antes da tua conversão? Não. E agora? Eu me sinto horrível. Tá. Então deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você se sente horrível praticando o mesmo pecado que você praticava lá atrás, e lá atrás você não se sentia horrível? Por quê? Porque você tem um novo coração. Então você não é uma pessoa que é impura, você não é uma pessoa que é suja, você não é uma pessoa perversa, pelo contrário, você é um santo, você é justificado, você está só tendo um comportamento que não vai de acordo com a tua natureza. E já que o teu comportamento não vai de acordo com a tua natureza, isso te incomoda tanto, a tal ponto, que você abre mão do teu ego para vir confessar isso para mim, porque você quer, no fundo, mais do que tudo, ser liberto. Porque se isso fosse parte do teu comportamento, de quem você é, da tua natureza, esse comportamento não te incomodaria. Então isso já é um bom caminho, é um bom começo, nós vamos continuar nesse processo. E eventualmente ele foi liberto disso. Mas por que eu conto essa história? Porque muitas vezes nós não entendemos que o coração novo que nós recebemos é muito mais real do que nós imaginamos. E para aquele caso, né, esse rapaz, ele tinha recebido um coração novo, que agora, tudo que era sujo, por mais que ficasse nele, estivesse na superfície de quem ele era, não fazia mais parte da natureza dele. Ele não conseguia estar ok com aquilo mais. Faz sentido o que eu estou falando? Então eu queria que você entendesse que, sabe, o Senhor, Ele nos confia a tal ponto que Ele fala, Ele está bem em permitir com que desejos que estão no teu coração, uma vez que você está alinhado com Deus, fala, Deus, eu quero estar alinhado com os teus princípios, uma vez que você está alinhado com os princípios de Deus, Ele confia nos desejos que estão no teu coração, e eles podem ser realmente ser guiados pelo Espírito Santo. E, sabe, eu queria que você abrisse comigo aqui num texto de Marcos. Abre comigo em Marcos, capítulo 11, versículo 24. A gente tem bastante versículo para ler, então eu já vou meio que lendo, você vai tentando chegar lá antes de nós termos que esperar tanto tempo. Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes, e na versão King James diz, tudo que desejares,
orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Em outras palavras, o Senhor, Ele está ok com os nossos desejos. Ele fala assim, eu estou bem, tudo que você desejar, peça, ore, e eu vou atender o que você está pedindo. Eu creio que Ele está bem confiante quanto a isso. Mateus 5,14, abre lá comigo, diz assim, Jesus diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos bem confortáveis em escutar Jesus dizer, eu sou a luz do mundo. E é verdade, Ele é a luz do mundo. Agora, Ele, dentro de nós, faz com que nós sejamos a luz do mundo. Amém? Ele está tão confiante naquilo que Ele carrega dentro de você, que Ele fala, vocês são, nós aqui somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, o que Ele está falando, você me tem dentro de você, eu vou te levar para posições de influência e de exposição. Eu não vou te esconder debaixo de um monte, eu vou te pôr em cima de um monte, para que todo mundo consiga ver esse desejo que está dentro do teu coração, porque eu estou pautando o desejo do teu coração, eu confio nos desejos do teu coração, porque eu confio em mim dentro de você. Uau, diga uau. Isso é demais, cara. Se você tem problema de autoestima, isso vai te ajudar, não é verdade? Olha só, escute, eu escrevi esse negócio aqui, a paixão, o anseio, a visão e o interesse repetido em sua vida é um indicativo daquilo que Ele te convida a entrar. Se você já está andando com Jesus e você está falando, Deus, eu não tenho motivações egocêntricas aqui, eu realmente quero viver o teu propósito, e nesse teu trajeto de viver o propósito de Deus, você começa a perceber repetidas vezes uma paixão, uma visão, um interesse. Quem sabe isso é um indicativo do destino que Deus tem para você. Qual é a dor que mais dói em você? Qual é a ferida que mais te machuca? Qual é a crueldade nesse mundo que você mais quer aniquilar? Qual que é a injustiça nessa terra que mais te deixa revoltado? Essas paixões estão pautando a vontade de Deus na tua vida. Faz sentido? Então, quando você está indo rumo à tua ocupação, presta atenção nos desejos do teu coração. Eu escrevi uma outra coisa aqui. A ironia do destino profético é que na maior parte das vezes você já foi atingido pelo inimigo, justamente no lugar onde você foi ungido para atingi-lo. A ironia do destino profético é que na maior parte das vezes você já foi atingido pelo inimigo na área que você tem a unção para atingi-lo de volta. Então eu estava conversando com uma pessoa que já é cristã há muitos anos, é uma senhora, e ela estava falando para mim assim, sabe, eu fiquei tantos anos debaixo de um jugo de legalismo e de religiosidade, espírito de religiosidade, e eu pensava que o Espírito Santo não existia, que era uma coisa que só aconteceu lá em Atos e não flui mais, os dons não são para hoje. Eu estava falando, e eu tive um encontro com o Espírito Santo, e hoje eu experimento a liberdade que é no Espírito, eu experimento o fluir dos dons. Então eu tenho observado essa pessoa, qualquer momento que tem uma pessoa que já vem com um jugo de religiosidade e tem um cristianismo sem vida, que é completamente um tédio, essa pessoa tem uma paixão dentro dela, que faz com que ela venha e fale assim, ei, você quer receber o batismo do Espírito Santo? Deixa eu orar com você. Ela vai interromper qualquer coisa, por quê? Porque aquilo tem algo dentro dela que é pessoal, existe uma paixão pessoal para ela já foi atingida por aquilo. Ela sabe o que é sofrer debaixo do espírito de religiosidade, ela sabe o que é sofrer debaixo do espírito de legalismo, ela quer quebrar e permitir o fluir do Espírito Santo naquela vida. Que nem aquela pessoa que já sofreu, talvez, foi vítima de uma opressão, de um espírito de vício para drogas, e foi preso por muitos anos, tentou se libertar, passou por tantas tribulações, e finalmente foi liberto das drogas. Quando vê uma outra pessoa que é drogada, talvez eu e você podemos olhar e falar assim, pô, eu quero que essa pessoa seja liberta, eu quero, glória a Deus, vou orar para que você seja liberto. Mas essa pessoa que já foi atingida naquela área, ela fala assim, não, você vai ser liberto, meu irmão, vem cá, me dá teu telefone, vou estar ligando para você, eu vou estar atrás de você. Por quê? Ela já foi atingida naquele lugar, e provavelmente o teu destino profético é o lugar onde você já foi atingido pelo inimigo, e lá você carrega a unção para atingi-lo de volta. O que borbulha no teu coração? Qual que é a paixão que arde dentro de você? Não, eu não estou falando de um sentimento romântico, eu não estou falando de emoções fortes. Mateus 10, versículo 1, se você puder, abre lá comigo. Jesus, ele faz algo muito importante lá em Mateus 10, ele está comissionando seus discípulos. Ele fala no versículo 1,
E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Fala comigo, toda enfermidade. Fala, todo mal. Agora, eu queria que você entendesse algo. Quando nós estamos falando aqui sobre ministério apostólico, é muito mais do que você ter uma pessoa que é um fundador de uma igreja e começa, que é chamado de o apóstolo, e porque ele abre franquias daquela igreja ao redor do Brasil inteiro. Isso não é ministério apostólico. Quer dizer, é uma pequena parcela do que é o ministério apostólico. O ministério apostólico, genuinamente falando, tem a ver com aquilo que Jesus via quando ele andava nessa terra como homem, e tem a ver com aquilo que Paulo experimentava quando ele estava aqui nessa terra como homem também. E tem a ver com o quê? É um sistema de pensamento que foi oriundo dos romanos. Na verdade, não foi nem os romanos, foi Alexandre o Grande, que tinha dentro de si essa glória. Era interessante que a maneira como Alexandre o Grande pensava, ele pensava assim que a glória de um líder militar não está na aniquilação plena de um povo, tinha muito mais a ver com ele tomar controle militar e incutir a superioridade de sua cultura sobre aquele povo que ele julgava ser pagão. Então Alexandre o Grande, ele falava: vocês são bárbaros, vocês são pagãos, vocês têm uma cultura rasa, a minha cultura é superior, eu vou incutir minha cultura sobre você. E os romanos entenderam isso de Alexandre o Grande e começaram a implementar a mesma coisa. Por isso que você vai entender que lá no julgamento de Jesus foi julgado perante as autoridades dos judeus, e depois ele foi julgado perante as autoridades dos romanos. Você parou para analisar isso? Por que existiam esses dois tipos de autoridade? Porque os romanos permitiam com que os judeus mantivessem até, de certa maneira, até certa extensão, seus próprios costumes. Tem aí as autoridades, tem as suas tradições, vocês podem ter, mas quem está realmente tocando as coisas aqui somos nós, os romanos. Então eles meio que observavam, era a glória deles, eles conquistarem terras e falarem: vocês podem viver da maneira como vocês quiserem, mas sobre tudo isso aqui, nós estamos incutindo sobre você a nossa cultura. A cultura romana de ser como nós comemos, como nós pensamos, como nós enxergamos a vida, a nossa cosmovisão romana, os nossos usos, nossos costumes, é a nossa cultura romana. E as pessoas que faziam isso eram oficiais militares chamados apóstolos. Os apóstolos, eles tinham a missão apostólica de incutir a cultura romana sobre outros povos. E quando Paulo está andando aqui na terra, ele começa a entender: cara, da mesma maneira como os romanos estão fazendo isso sobre nós, judeus e outros povos que eu estou visitando, nós temos que trazer a realidade do reino dos céus e a cultura do reino dos céus dessa maneira. Isso sim me faz então um apóstolo de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando sobre uma implementação de um plano apostólico, nada mais, nada menos é do que você incutir a realidade dos céus, a cultura dos céus, a cultura do reino dos céus, na esfera que Deus te chamou para você atuar. Em outras palavras, todos nós somos apostólicos, porque apostólico não é um ofício, apóstolo é um ofício. E a quesito de ofício, assim como profetas e proféticos, nem todos são apóstolos, mas nós pertencemos a uma igreja apostólica, uma igreja que traz a realidade do céu para todo lugar que nós andamos. Eu queria que você entendesse uma coisa: a igreja nada mais é do que a concessionária autorizada dos céus na terra. Faz sentido? Então, nós, a igreja, somos a concessionária autorizada para trazer os céus aqui na terra. Então, onde nós formos, nós estamos implementando a cultura do céu. Isso nos faz um povo apostólico. Agora, olha só que interessante. Jesus, ele chama os seus 12 discípulos, ele dá autoridade para os seus discípulos, que mais tarde se tornarão os 12 apóstolos, sobre toda enfermidade e todo mal. A pergunta é: será que ele está nos dando autoridade sobre todo mal físico, toda enfermidade física? E será que isso pode também incluir enfermidade cultural? Será que isso pode incluir enfermidade em sistemas e em sociedades? Eu creio que sim. Eu creio que isso diz respeito à epidemia de AIDS lá em Uganda, até os genocídios em Ruanda, até a corrupção no Brasil. A autoridade que ele nos dá como um povo apostólico para curarmos enfermidades sociais e enfermidades culturais. Faz sentido? Então, quando nós temos então uma mentalidade apostólica, traz então um sentido para o teu cristianismo. Você entende, cara, eu não nasci de novo para esperar e ficar nessa contagem regressiva, fazer tudo evangélico, tudo gospel ao meu redor, esperar Jesus voltar ou eu morrer para o céu. Não.
você tem um Espírito Santo dentro de você para você agora se engajar na implementação apostólica do reino de Deus nessa terra. Por quê? Porque tudo aqui nessa terra era reino de Deus quando Adão estava governando e legislando como ele devia fazer, como era a sua função original lá no Jardim do Éden. O dia que ele abre mão daquela autoridade, aquela autoridade é retirada dele. Agora, através do segundo Adão e do nosso livre-arbítrio, nós estamos retomando a autoridade daquilo que foi perdido e nós estamos trazendo a restauração apostólica. Faz sentido? Então essa é a nossa função como corpo de Cristo. Então quando você enxerga aqui os 12, sabe, olha só, eu escrevi, alguns de nós, isso aqui é uma coisa que eu tenho até, eu sei que não é uma coisa muito fácil de engolir, mas alguns são enviados, alguns de nós, eu creio que existem pessoas aqui nesse exato momento, que são enviados por Deus para ajudar um ímpio a curar um sistema e não ser o líder visível na execução da cura. Já parou para pensar nisso? Que talvez o que Deus tem para você é você ajudar um ímpio a curar um sistema e não você necessariamente ser a cara da pessoa que está trazendo a cura para aquele sistema. Para pensar na história de Esther, que não apareceu quando foi na verdade o marido dela, o rei, que trouxe a salvação para uma nação. Para pensar na história de José, que foi o segundo homem do Egito, que na verdade quem traz a salvação é Faraó. Para pensar em Daniel, que não é o imperador, que na verdade quem é o ditador é Nabucodonosor, um cara extremamente maligno, mas mesmo assim ele pôde curar sistemas sendo o segundo homem, terceiro homem. Alguns de nós somos chamados para ser o segundo, terceiro ou quarto e servirmos dessa maneira pessoas que são ímpios, que não são pessoas que têm a mesma crença que nós temos, ou que nem são evangélicos. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Sabe, eu creio que, sabe, especialmente em época de eleições, nós crentes nos tornamos bem esquisitos, não é verdade? Evangélicos têm uns comportamentos bem estranhos em época de eleição. E deixa eu falar, a eleição daqui a pouco está chegando aí, e eu vou falar uma coisa para você: não vote só porque a pessoa é evangélica, vote porque a pessoa é competente, e vote se você reconhece a mão e a graça de Deus para aquela pessoa executar a missão na qual ela está apontada para executar. Independente se ela é evangélica ou não. Muitas vezes a nossa mentalidade tão rasa, nós estamos votando evangélicos despreparados e queimando o próprio filme da nossa própria igreja evangélica. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Pega o exemplo de Neville Chamberlain e Winston Churchill. Para quem não sabe a história, eu gosto um pouco de história de guerras. Então, Segunda Guerra Mundial, Hitler está avançando, ele entra em Tchecoslováquia, está começando a avançar o restante da Europa, e existe então o Acordo de Munique, que permitia com que ele continuasse avançando. Todo mundo era contra esse acordo, todo mundo está começando a enxergar Hitler, ele não é esse bonitinho, esse bonzinho que ele está fazendo, ele está num plano aqui para dominar a Europa, e esse cara aí é maligno. E as pessoas olham para Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro na época da Inglaterra, e Neville Chamberlain era um crente, ele era um evangélico da igreja episcopal, muito bem comportado, um fiel dizimista, que ele vinha de uma família abastada, e falavam que ele investia muito dinheiro em missões, e pessoas falavam: esse é homem de integridade, com certeza ele é o cara para ser o nosso primeiro-ministro, ele vai conseguir saber fazer o que tem que fazer com Hitler. E ele foi na verdade a pessoa que agiu com apatia e permitiu Hitler avançar, uma vez que ele assina o Acordo de Munique. Agora, tinha em outro momento lá, então Winston Churchill, um beberrão, que vivia bebendo uísque, fumando charuto, e não estou fazendo apologia para você sair bebendo, Winston Churchill bebeu uísque, eu vou beber uísque. Não é isso que eu estou falando. Esse cara falava palavrão, muitos questionavam se ele era fiel à sua esposa, mas a realidade é que a pessoa que tinha sido apontada por Deus para destruir Hitler e parar Hitler era Winston Churchill. Ele não tinha a aparência evangélica. Eu vou te falar uma coisa, ele não era o cara mais gospel que existia lá no Reino Unido, mas ele foi apontado. Existia uma graça de Deus sobre aquele homem para ele parar, talvez, o que seria talvez um dos maiores desastres da história da humanidade. E sabe, o que eu quero dizer com isso é que quando nós pensamos de uma maneira tão rasa e tão míope, eu vou voltar para aquele porque ele é evangélico. Não, pense, ele é competente? E será que o que é que Deus está fazendo num plano maior? A gente está sendo desafiado por Deus para olhar além de nós mesmos, além da nossa própria profecia particular. Olhe o que Deus está fazendo a nível maior, big picture. Será que tem a ver, esse homem, será que ele tem a graça para trazer aquilo, a agenda de Deus em ação, mesmo se ele não seja evangélico?
Faz sentido o que eu estou falando, gente? Nós temos que começar a pensar um pouco além. Enfim, vamos para o número 2. Número 2 é: que tipo de fortaleza eu estou encarando? Você está indo rumo a uma fortaleza que está no topo da tua montanha. Você está querendo subir no topo da montanha. Por que você quer chegar no topo da montanha? Porque no topo da montanha você tem acesso a duas coisas: legalidade e autoridade. São aqueles que estão no topo da montanha que podem determinar a influência para o restante da montanha. Eles são as pessoas que carregam as chaves do portão que abre e fecha para a influência que eles escolhem abrir e fechar. Faz sentido o que eu estou falando? Os antropólogos, sociólogos dizem que é necessário apenas 8% de um todo para influenciar o restante. Se nós temos 24% da população que diz, no Brasil, evangélica, o que nós estamos fazendo se é necessário apenas 8% para nós pautarmos o restante da população inteira para termos então princípios do reino de Deus como nossa cultura? Então, aquelas pessoas, os poucos que estão lá em cima, carregam as chaves dos portões que dão acesso das influências que vão afetar o restante da montanha. Então, qual é a fortaleza que você está encarando? Qual tipo de portão que você está encarando no topo da montanha? 1 Samuel 14, versículo 6. Jonatas está com seu pai Saul em guerra com os eternos inimigos de Israel, os filisteus. Eles estão em desvantagem, muito menos soldados israelitas do que os filisteus. Eles estão num vale, os israelitas estão em cima da montanha, em cima de um penhasco, numa posição de vantagem militar. Eles precisam tentar retomar aquele lugar, eles não têm a força militar necessária para isso. E Jonatas, no versículo 6, diz ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Fala comigo: nada pode impedir o Senhor de salvar com muitos ou com poucos. Isso aí é estratégico, você tem que entender isso. Deus pode salvar com muitos ou com poucos. Ele entendeu isso, essa é uma verdade. Ele continuou dizendo, então, disse seu escudeiro, o escudeiro disse para Jonatas: faz tudo que está no teu coração, eu vou contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Bom, eu não vejo nenhuma lógica militar nessa estratégia. Para pensar o que está acontecendo aqui. Esses caras estão lá em cima do monte, é um exército de milhares, existem dois homens, eles falam assim, Jonatas fala: sabe, a estratégia que nós vamos usar hoje é a seguinte: vamos lá para o meio, lá para o campo aberto, no vale, onde eles conseguem nos avistar, e vamos nos mostrar para ele. Se eles falarem assim: ó, esperem aí embaixo, que a gente vai atrás de você, daí, meu irmão, lascou, não tem mais, vai dar ruim, a gente vai morrer. Agora, se eles falarem: subam aqui que a gente quer te ensinar uma lição, daí a gente venceu a guerra. Tá bom. Versículo 11. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos, e gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes darei uma lição. Yes. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Por quê? Não sei. 13. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Então, deixa eu traçar aqui uma imagem. É um penhasco tão íngreme que você não consegue simplesmente andar pelas rampas ou escalar as escadas. Você tinha que realmente escalar com as mãos e os pés, de tão íngreme é o desfiladeiro. Eu não sei se você já escalou montanhas, mas isso cansa bastante. Quem já escalou sabe que isso cansa bastante. Agora, além de você chegar lá em cima, você ainda tem que lutar e sobreviver, e lutar contra milhares de homens, porque vocês estão só em dois. Então é isso que eles estão enfrentando. Então essa é a estratégia. Eu não sei de onde Jonatas tira a ideia de que se eles nos chamam para cima, isso é vitória. Se eles falam que a gente espera para eles descerem, isso é derrota. Eu não tenho a mínima noção de onde ele tira essa ideia, mas eles estão executando o plano mirabolante que Jonatas bolou. E olha só, Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Em outras palavras, Jonatas estava escalando e vinha então soldado descendo um penhasco para tentar matar Jonatas. Jonatas pegava ele e derrubava ele, e logo atrás então tinha o escudeiro de Jonatas e fazia, cortava o pescoço do cara. Mais um, ele derrubava, imagina essa cena. Eles estão puxando os caras e eles estão
só cortando o filisteu. E eu queria que você imaginasse o que está acontecendo lá em cima. Olha só o que está acontecendo no versículo 14. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Quando eu chegar no céu, eu vou alugar esse DVD. Eu quero assistir essa cena. Cara, 2 homens matam 20 homens quando estão escalando um penhasco. E você tem que imaginar o que é o povo, o exército filisteu lá em cima, o penhasco lá embaixo, e daí de repente vai o primeiro machão, fala, eu vou pegar os caras, então vai lá. O cara vai lá, e de repente você só escuta. Daí o outro fala, eu vou agora. E um atrás do outro. E eles não estão vendo nada, porque é um penhasco. Agora, se você continuar lendo o texto, você vai ver que naquele momento de confusão, Deus manda um terremoto. E o terremoto de maneira tal que causa um alvoroço no acampamento dos filisteus. Eles começam a se atacar, eles começam a se matar, porque eles não estão enxergando aonde está o inimigo. Eles começam a se matar, e de dentro dos filisteus existem judeus que estão disfarçados lá dentro. Eles também começam a lutar agora pelos hebreus. Eles começam a lutar contra os filisteus. E fala que Saul, que estava no vale, longe do penhasco, ele escuta uma comoção, e mal sabe Saul que Deus já está dando a vitória para o povo de Israel. Agora, qual é a fortaleza que Deus está falando para você? Seja com muitos ou com poucos, eu vou salvar. Sabe o que você está falando assim? Cara, se Ele nos chamar lá para cima, vamos embora. Aí Deus nos deu. Que tipo de fortaleza que você está encarando? Então, você indo ao caminho da tua ocupação, é necessário você discernir. Eu comecei a pensar em 3 tipos de fortaleza, ou 3 tipos de portões que você vai encarar uma vez que você chega lá em cima. O primeiro tipo de portão são os portões que precisam ser restaurados. Então, se você está numa esfera que você está falando, Deus, eu estou enxergando, eu tenho que chegar lá em cima, mas você sabe que você vai enfrentar uns filisteus lá em cima. Eles não vão querer que você chegue lá em cima, mas se você tem a palavra de Deus, você talvez está falando, talvez Deus age em meu favor, e você está dando um passo de fé, Deus vai honrar. Mas é necessário você entender que tipo de portão que você vai enfrentar lá em cima. Talvez é um portão que precisa de uma reforma, um portão que precisa de uma restauração. Ou, número 2, talvez seja um portão que precisa ser destruído, completamente removido. E uma vez que isso acontece, você tem o terceiro tipo de portão, que é um portão que você precisa então construir, que não existe lá. Por exemplo, portões que precisam ser restaurados ou precisam ser reformados, talvez os portões de direitos humanos. Então, para você que está trabalhando nessa área, deixa eu falar uma coisa, direitos humanos nasceu no coração de Deus, mas ultimamente o discurso de direitos humanos vem emaranhado com muitos enganos. Não é questão de você que até fala assim, direitos humanos não é de Deus, vamos arrancar esse portão. Não. É momento que você começa a falar assim, não, dá para aproveitar muita coisa nisso, mas nós vamos ter que fazer uma reforma nesse portão. Faz sentido? Outra coisa, Hollywood. Nem tudo que é de Hollywood tem que ser completamente deletado. Não, se você faz, eu trabalho com entretenimento, tem coisas que você fala assim, isso aqui é muito bom, a gente vai aproveitar, outras coisas a gente vai ter que reformar, isso aqui não dá mais para ter, a gente vai ter que dar uma reestruturação nisso aqui, nesse portão. Um outro portão que pode ser reformado é democracia. Que nem eu já disse, democracia saiu do coração de Deus. Então, tem certas democracias que falam que é democracia, que não são democracia. Então, você tem que ver, isso aqui tem que ser reformado para se tornar, então, um portão que é realmente a democracia daquilo que Deus quer. Sabe, portões que devem ser removidos. Pornografia, não tem o que você aproveitar da pornografia. Você tem que apagar e remover esse portão como inteiro. O nazismo de Hitler, você tem que remover esse portão como inteiro. Não tem o que você vai aproveitar de um nazismo de Hitler. Uma mentalidade jihadista, de islamismo radical, não tem o que se aproveitar disso, você vai ter que exterminar esse tipo de portão. Uma agenda, iniciativas que vão contra aquilo que a Bíblia nos ensina, que é uma família. Você não pode aproveitar, não tem como se aproveitar isso. E deixa eu deixar isso muito claro, que o que eu estou falando aqui não são de pessoas, não é a destruição de pessoas, de maneira alguma é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da destruição de conceitos. Nós estamos falando da remoção de ideias que não são de acordo com os princípios do reino de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? E uma vez que você então começa a, sabe, uma outra coisa que nós temos que olhar para o portão, para você que está envolvido em política, você vai ver um portão lá em cima, que é o portão da máfia e corrupção. Não tem o que se aproveitar, não, parte das coisas de corrupção são boas, não, você tem que eliminar completamente aquele portão, você vai ter que construir um outro portão. E aí entra no terceiro tipo, que é, fala comigo, inovação.
Sabe, eu creio que Deus está nos levando para nós prestarmos atenção para o momento que Ele está trazendo para a igreja de inovação. Sabe, eu creio que é da vontade de Deus que nós venhamos ter inovadores, inventores de tecnologia e de coisas novas saindo de dentro da igreja, para levar isso para as outras esferas e trazer recursos para dentro do reino de Deus, para continuar expandindo o reino de Deus. Sabe, eu estava conversando, eu compartilhei essa história nos outros 3 cultos, sobre o ano que nós passamos em sabático, eu e minha esposa. Logo depois que nós casamos, passamos um ano fora em sabático, e nós estávamos em Redding, lá na Califórnia, e uma das minhas amigas de primeira série, ela estudou desde a primeira até ela se formar no 2º grau comigo. Ela me ligou e falou assim: Theo, você está aqui em Redding, você está 4 horas de mim, eu estou morando aqui em São Francisco, vamos se ver, eu quero conhecer tua esposa, vamos sentar para almoçar, eu quero botar o papo em dia. Beleza, então finalmente, depois de muitos anos que eu não via, que não havia, e nós sentamos, nós conversamos, nós estávamos pondo papo em dia, e quando a gente estava conversando, eu perguntei para ela: o que você está fazendo? E ela me falou que ela era diretora de RH de uma startup lá em São Francisco, tinha começado, que era uma inovação, e ela era uma empresa de tecnologia, um aplicativo de tecnologia, e eu comecei a escutar, e eu sabia do que ela estava falando. É uma empresa que eu não vou fazer a propaganda dessa empresa, mas basicamente é uma empresa que você faz reservas de quarto, de apartamento, de casas que não são utilizadas como se fossem hotéis, mas não é um hotel. Então, ela estava falando sobre isso, e alguns já sabem o que eu estou falando. E ela estava falando sobre essa empresa, e ela falou assim: sabe, eu tenho contato quase diariamente, assim, é frequente com os fundadores dessa empresa. Eu falei: cara, que legal. Ela falou: me conta mais. Ela falou assim: cara, é interessante porque eles são muito jovens. Eu falei: sério? São mais jovens que nós. Eu falei: caramba. E ela começou a contar muita coisa deles. E ela começou a falar: sabe, eles cresceram em igreja, e eles foram machucados pela igreja. Mas eles são pessoas brilhantes, eles têm mentes brilhantes. Obviamente, eles tiveram uma ideia que, literalmente, uma ideia de bilhões de dólares. Hoje essa empresa vale bilhões de dólares. Em 2013 foi considerada a empresa de internet mais bem sucedida, tipo a revelação da internet de 2013. E eu falei: cara, são moleques. Eu falei: são. E ela falou assim: sabe, eles fazem bilhões. E eu saí de lá, assim, tão encucado, desafiado, porque eu sabia que essa empresa, uma das coisas que essa empresa faz com o dinheiro é promover a causa de iniciativas que vão contra a família tradicional bíblica que nós acreditamos. E o Senhor começou a falar comigo: sabe, a probabilidade que esses foram jovens que poderiam participar de conferências que nem você, de eventos cristãos com você, que estão do teu lado, que são da tua faixa etária, que talvez participaram dos mesmos círculos e tiveram uma ideia de bilhões de dólares, literalmente. Sabe, eu creio que nós temos que nos atentar à inovação. O que Deus está querendo trazer de inovação no meio da igreja de Jesus Cristo. Amém? Deus está querendo trazer ideias novas que vão gerar recursos para continuar financiando movimentos missionários e a expansão do reino de Deus para discipular nações. Então, a segunda coisa que você tem que perguntar, ou melhor, a segunda coisa é: que tipo de portão ou de fortaleza eu irei enfrentar lá em cima? E por final, você tem que perguntar: como que eu posso evitar ser uma perda nessa guerra? Como que eu posso evitar ser mais uma estatística que foi exterminada dessa guerra? Fala para quem está ao teu lado: você está numa guerra. Eu não sei se você percebeu isso, mas você está numa guerra. O dia que você disse sim para Jesus, você disse sim para uma guerra, porque requer você tomar território que agora é do inimigo, e ele não vai deixar você tomar esse território sem travar uma batalha com você. Sabe, a realidade é que a maneira de você permanecer vivo nessa guerra e avançando nessa guerra tem muito a ver com você não se meter no lugar que você não foi chamado a se meter. Faz sentido? Não comece a ter as ideias: eles estão trabalhando, lutando, batalhando contra o tráfico humano, que coisa linda, deixa eu fazer isso também. Se Deus não te chamou para fazer isso, não se meta lá. Faz sentido o que eu estou falando? O lugar que Deus te dá como missão, aquilo que Deus te dá como a tua jurisdição, para aquela missão, Ele vai providenciar a provisão, a proteção e a unção para você ser bem sucedido naquilo. Sabe, quando Deus te dá uma visão e você faz parte daquela visão, Ele automaticamente traz a provisão, proteção e unção.
Esse é um sinal para você. Eu realmente estou usando, eu estou indo a caminho para o centro daquilo que Deus me chamou para estar. Agora, da mesma maneira, se você não está engajado aonde Deus te chamou para estar, você também vai se tornar uma perda de guerra. Faz sentido? Então, muitas pessoas, isso eu já vi acontecer muitas vezes, especialmente quando pessoas entram para conquistar um monte de negócios da economia e do mercado. Eles falam assim, até eu já escutei isso diversas vezes. Eu sou chamado para o mundo dos negócios, eu vou criar recursos para o reino de Deus. Glória a Deus, que bom. E ele entra naquele mundo de negócios, ele começa a escalar aquele penhasco rumo ao topo daquela montanha, e ele começa a entender que, cara, isso aqui não é tão fácil como eu imaginava. Existe oposição, existe perseguição, existe processo nisso, existe vale nisso. Cara, existe um plano muito maior do que eu não sou o centro das atenções. E naquele momento ele fala, sabe de uma coisa, acho que eu vou ir um pouco mais light nesse processo. E sem perceber, ele acaba se tornando uma quase casualidade de guerra, ou uma perda de guerra, porque agora o próprio sistema, a própria esfera, já faz dele a sua perda. Então, de repente, ele já nem sabe porque ele está lá. Aquilo que era para ser um veículo para chegar num destino final, se tornou o seu fim. Então, de repente, você vê aqueles jovens que tinham metas de fazer dinheiro para investir no reino. De repente, o final deles não é um investimento no reino, é fazer dinheiro. Cara, e aquela paixão para você construir algo para o reino? Ele está muito envolvido no seu próprio reinado, que ele está construindo seu próprio império. Faz sentido? Ele acabou de se tornar uma perda de guerra. Então, da mesma maneira como você não deve se meter aonde Deus não te chamou, se Deus te chamou para um lugar, você continua avançando, senão você vai se perder naquele trajeto. E uma coisa muito interessante acontece lá em Atos 27 para ilustrar isso. Abre comigo em Atos 27, eu vou terminar com esse versículo. Minha mãe sempre falava para mim desde pequeno, isso aqui é uma coisa muito interessante, ela falava assim para mim: o lugar mais seguro para você estar, o lugar que vai te trazer mais satisfação, maior senso de destino, de realização, é no centro da perfeita vontade de Deus para a tua vida. Faz sentido? É o lugar mais seguro, mais satisfatório para você estar. Não quer dizer que você não vai ter batalhas lá, não quer dizer que você não vai ter dificuldades lá, mas eu te garanto que fora do centro da perfeita vontade de Deus, você nunca vai ter o senso de satisfação que você tem lá, você nunca vai ter o senso de proteção que você tem lá. Se você está dentro de uma zona de guerra, mas você está debaixo do centro da perfeita vontade de Deus, você está mais protegido do que se estivesse lá no interior, lá da Suíça, num lugar que ninguém nem cruza, nem fura sinal vermelho, mas você está mais protegido lá. Faz sentido o que eu estou falando? Aonde é a vontade de Deus para a tua vida, lá é o lugar mais seguro e satisfatório para você. E olha só a história de Paulo, isso aqui é interessante. Isso aqui, Paulo, eu queria só trazer o pano de fundo, que Paulo ele apela a César. Então ele está sendo julgado nos tribunais que ele passa, e em determinado momento ele apela a César. E uma vez que você apela a César, você não tem como sair daquilo, você tem que ir até o final, e agora você tem que ir para Roma. E Paulo está no trajeto dele para Roma, ele está algemado a um centurião. E nesse trajeto de ele estar algemado com o centurião, eles estão tentando entrar num barco para chegar em Roma. Então nós entramos aqui na história no versículo 9. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Tem uma versão que diz: com muitos desastres, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Obviamente, porque Paulo era só um prisioneiro. Então eu queria que você imaginasse isso. Tem aqui um centurião, ele está algemado a Paulo. Paulo está algemado a ele, na verdade. Tem aqui o dono do navio. Então ele é uma autoridade do mundo de negócios. E tem o piloto, ou o capitão. Ele é então a autoridade técnica na empreitada de cruzar os mares para chegar em Roma. E eles estão discutindo. Então tem uma discussão de governo com o mundo de negócios, com um líder técnico. E eles estão discutindo: será que nós embarcamos e enfrentamos essa tempestade ou não? E Paulo chega e fala assim: meus queridos, eu estou com um pressentimento aqui, eu acho que esse negócio não vai dar muito bem não, cara, esse negócio vai dar ruim, é melhor a gente não ir. E eles olham para Paulo, basicamente dizendo, não está no texto, mas a gente consegue deduzir,
Quem é você? Você é um prisioneiro, cala tua boca, você não vai decidir. Quem vai decidir somos nós. Isso aqui é da nossa alçada. Eu sou o líder de governo, líder do mundo de negócios, líder técnico. Nós vamos decidir se nós vamos entrar ou não no barco. Eles decidem entrar no barco, contra o pressentimento profético de Paulo. Eles entram no barco. E olha só o que acontece uma vez que eles entram no barco, no versículo 13. Diz que começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois encadeou-se a ilha um vento muito forte chamado nordeste. Versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento, e assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. E no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, e não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Para aí. Então o que está acontecendo é, eles enfrentaram uma tempestade tão brava, que eles estão jogando carga fora do navio para tentar sobreviver. Depois eles estão arrancando pedaços do navio e arrancando e jogando fora do navio para tentar sobreviver. E eles chegam num ponto onde eles não têm mais esperança de salvação, de salvamento. Não existe, a gente vai morrer. Eles não conseguem nem ver mais nada, essa tempestade está tão ruim, a gente vai morrer. E daí Paulo vem no meio da crise, onde todo mundo naquele barco pensa que vai morrer. Paulo vem com uma palavra profética. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe vida a todos que estão navegando com você. Versículo 25. Assim tenham ânimo, senhores, creiam em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O que está acontecendo aqui? Paulo estava no centro da perfeita vontade de Deus, mas dentro de um veículo desalinhado. Fala comigo, alinhamento. Alinhamento é essencial para você chegar no topo. Agora, Paulo, eu queria que você entendesse uma coisa. Paulo, como um bom judeu, ele vai esfregar na cara de todo mundo que ele estava certo. Ele fala: não falei para vocês? E quando ele espera, quando está todo mundo naquele maior desespero, chorando, aqueles marmanjos todos chorando, se agarrando para os cantos daquele navio, a gente vai morrer. Ele fala assim: pessoal, eu não falei que eu estava certo? A gente não devia ter entrado nesse navio. E daí todo mundo e Paulo vem com uma palavra profética. Ele fala: ontem à noite eu fui visitado por um anjo. E basicamente o anjo chega para Paulo e fala assim: Paulo, é o seguinte, você é o pacote de FedEx que eu tenho que entregar lá para César. Eu vou fazer isso. Em outras palavras, Paulo, tudo isso vai ser salvo, porque existe um plano muito maior do que você imagina. Sabe? Por isso que nós temos que sempre lembrar: é maior do que você imagina. O que está acontecendo ao teu redor é mais do que só você. E Paulo é lembrado disso. Ele fala assim: ó, e por causa de você, todos que estão aqui vão ser salvos. Em outras palavras, aquele prisioneiro que foi desprezado, que tinha um pressentimento, que foi descartado, agora se torna a voz profética e automaticamente se torna o líder. Por que ele se torna o líder? Olha só o que acontece aqui no próximo texto. Ele fala aqui no versículo 33 que pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Agora, Paulo é quem dá os comandos. Ele agora é o líder do barco. Então eu queria que você entendesse uma coisa: ele vai de prisioneiro para o profeta, para agora o comandante do barco. Ele começa a falar assim: vocês vão comer. E eles comem, e depois que eles comem, Paulo fala: agora pega toda a comida e joga fora, porque a gente precisa aliviar o peso do barco.
E olha só, eu queria que você pulasse agora para o capítulo 28, versículo 3. Então, a história continua da seguinte maneira, eu vou pular por conta do tempo. Então, Paulo, o navio está quase se afundando, eles vão perder o navio, as autoridades decidem, nós temos que pular e nadar, senão a gente não vai conseguir chegar na ilha, é a única chance de sobrevivência. Eles falam, Paulo, nós vamos matar todos os prisioneiros, porque se eles pularem, eles vão chegar na ilha, eles vão fugir. E Paulo fala, você não vai me matar, a única razão que você está vivo aqui é porque eu estou aqui. Tá bom, você a gente não vai matar. Eles pulam na água, eles nadam, versículo 3, eles chegam nessa ilha que se chama Malta, e Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, uma cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. E vale lembrar algo muito importante, todo mundo está falando sobre favor de Deus, eu quero favor dos homens, favor de Deus, isso é muito importante. Deixa eu falar uma coisa, quando você tem o favor de Deus, você vai ter que arcar com as consequências negativas daquele que é favorecido. Toda pessoa que tem o favor de Deus é perseguida. Faz sentido? Nesse momento, Paulo, ele é o favorecido, ele não era nem para estar naquela ilha. No momento que ele está naquela ilha, ele quer ajudar, ele é o cara que está na frente, ele vai juntar os gravetos, pula a víbora, e olha só o que acontece. Agora as pessoas têm uma opinião diferente de Paulo. Quando os habitantes, versículo 4, os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Então, cara, ele vai de prisioneiro para um profeta, para o comandante do navio, para um sobrevivente, para um assassino. E ele está sendo perseguido por essa perseguição da serpente presa na mão dele. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era o quê? Um Deus. Tá, então, basicamente, a perseguição que ele passou, que foi a víbora presa na mão dele, dá para ele mídia de graça. Todo mundo quer ver Paulo morrer. Agora ele vai encher, ele vai cair morto. Espera, chama lá os primos lá para a gente ver. Chama os amigos, todo mundo. Daqui a pouco, ele vai cair morto. Ele não cai morto, ele não incha, ele continua fazendo as coisas dele. Uau! De repente ele juntou todo mundo da ilha para todo mundo atestar. Ele é um Deus. Olha só como é louco. Ele continua a história e olha, eu fico imaginando o que o diabo está pensando nesse momento. Como que o plano dele não foi de acordo com como ele estava planejando. Versículo 7. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Em outras palavras, o homem mais rico da ilha, o cara mais influente, provavelmente como o homem que é o dono da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Tá bom. Paulo vai de prisioneiro no barco para o profeta do barco, para o comandante do barco, para o sobrevivente do barco, para o assassino, para o Deus. E agora o convidado de honra de Públio, para agora o curandeiro do pai de Públio, e de repente o evangelista com o ministério de cura lá em Malta, onde todo mundo veio para receber cura de Paulo. Veja a história de Paulo, veja só nessa trajetória o que Paulo tem que passar. E sabe, olha a coisa interessante, como que você começa, sabe, Paulo não só, eu fico imaginando o que o diabo estava pensando, eu pensei que se ele entrasse naquele navio, eu ia conseguir destruí-lo. Paulo ganha, sabe, na verdade é que se eles tivessem escutado Paulo, e se as coisas fossem de acordo com Paulo quisesse, porque Paulo ele tem um dom profético, ele já sacou, isso aqui vai morrer, isso aqui vai afundar, a gente vai ser destruição para todo mundo. A palavra profética que Paulo julgou ter, que era genuína de Deus, se Paulo fosse adiante com aquilo e evitasse entrar naquele barco, um navio não seria salvo, e uma ilha não seria salva. Faz sentido? Então, mesmo quando o diabo vem com perseguição, o sobrenatural que está dentro de você consegue transformar as situações. Então, três pontos, assim, bem rápidos, e eu vou terminar com esses 3 pontos sobre como é que você, então, qual que era a terceira pergunta? Como posso evitar ser uma perda de guerra? Primeiro ponto, permaneça na sua jurisdição. Não se meta a fazer o que você não foi chamado a fazer. Faça aquilo que você tem graça para fazer, a unção, a provisão e a proteção para fazer. O que é que Deus te chama para fazer?
Então, para você não se tornar uma perda de guerra, o primeiro ponto é isso: faça aquilo que está na sua jurisdição. Segundo ponto, faça guerra espiritual através da oração e intercessão. Você está, não é porque você está onde você tem que estar, na tua jurisdição, onde você tem que estar, no centro da perfeita vontade de Deus, que você não vai ter que guerrear em oração e intercessão. Vão ter momentos na tua vida que você vai ter que se engajar num processo de jejum. Faz sentido? Que nem agora os 21 dias de jejum que nós estamos passando como igreja. Uau, favor de Deus. Deixa eu falar, a gente não vai arrefecer, a gente não abaixa a guarda, a gente continua jejuando, nós continuamos orando, nós continuamos buscando a presença de Deus. Amém? E por final, quando você se depara com portas fechadas, com crises, é um momento que você tem que acionar o profético e o sobrenatural na tua vida. É o momento que você fala assim: eu vou ter a palavra profética, que negócio vai destravar alguma coisa. Meu pai espiritual falava para mim: quando você começa a ver que você não tem saída, acha alguém para você curar. Sei lá, alguém, pergunta, alguém tem, do nada, tem um doente aí? Tá bom, é você, vem cá. Porque talvez essa é a tua saída. Se você não tem saída para fazer nada, profetiza na vida de alguém, faz uma comoção, atiça alguma coisa vai ceder e você vai descobrir uma porta para você passar. Faz sentido? Você pode profetizar, você pode curar enfermo, está dentro de você isso, é só você dar um passo de fé. Amém? Fica de pé onde você está, nosso tempo estourou. Eu agradeço tua paciência e compreensão comigo, e nós vamos só orar para terminar. Isso está edificando você? Está te abençoando? Sim. Amém? Perguntas que você deve fazer, 3 perguntas a caminho da tua ocupação. Feche os teus olhos onde você está, eu quero orar com você e nós vamos terminar aqui o culto. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por cada filho teu, cada filha tua. Nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor tem algo especial para nós. O Senhor nos chama para discipular nações. O Senhor nos chama para ocupar até que o Senhor volte. E hoje, como Monte Sião, nós nos posicionamos para fazer justamente isso: discipular nações. Pai, nós acreditamos que Teu Espírito Santo não veio só para salvar o homem, mas veio para converter sistemas. Nos usa para ser o sal da terra e luz do mundo nesse processo. Nós pedimos hoje que, enquanto nós estamos a caminho da ocupação, o Senhor nos ajude a detectar as paixões que o Senhor tem posto no nosso coração, os desejos que o Senhor já tem incutido dentro de nós. Que o Senhor venha estar nos ajudando, Senhor Deus, nesse processo, Pai, que nós estamos buscando essa ocupação. Que o Senhor venha estar nos ajudando a entender qual tipo de fortaleza que nós estamos encarando, nos dê a estratégia certa e nos ajude, Senhor Deus, a depender do Teu sobrenatural e do Teu profético, para nós não nos tornarmos, Senhor Deus, uma perda de guerra desnecessária. Pai, nos dê Tua graça para nós irmos até o final e ocupar o lugar que nós temos que ocupar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.